Oi pessoal, eu sou a professora enfermeira Thaís Pereira. Na aula de microbiologia e parasitologia de hoje, qual é o tema? O tema é a revisão para a PV2. Aqui nessa revisão nós vamos revisitar pontos do conteúdo, que são pontos importantes para a prova, e cada ponto desse é referente ao tema da parasitologia. Primeiro, a gente tem que relembrar, quando a gente fala da introdução da parasitologia, que a parasitologia o que é? É um ramo especializado das ciências médicas que estuda os parasitas. Como vocês já estudaram, temos as doenças parasitárias, que são aquelas causadas por protozoários e por eumintos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar também para a prova de vocês é sobre a relação de um parasita com o seu hospedeiro. É importante que, a respeito dessa relação do parasita com o seu hospedeiro, eu tenho que relembrar vocês que não está na parte onde começa a parasitologia em si. Esse começo aqui dessa relação está lá no começo da apostila de vocês, quando dá a introdução geral sobre microbiologia e parasitologia. Mas como está dentro do assunto da parasitologia, isso aqui também é tema para a prova, é tema de revisão. Então, o que é essa relação? A gente tem 3 tipos de relação que desenvolvem aí o que a gente chama de simbiose, que pode ser o comensalismo, o mutualismo e o parasitismo. E, no caso, se eu perguntar a vocês a respeito da quais são as relações que ocorrem entre o parasita e o hospedeiro, são o comensalismo, o mutualismo e o parasitismo. E aqui a gente tem alguns exemplos dessas relações. Em relação ao comensalismo, que é quando um organismo se beneficia e não causa nenhum tipo de dano de quem ele está se beneficiando. Um exemplo é o Entamoeba coli, que é um protozoário que vive na região intestinal e ele não causa nenhum tipo de dano ao nosso organismo, ele até ajuda no processo digestivo. Quanto ao mutualismo, é uma relação onde ambos se beneficiam. O exemplo é a E. coli, que é uma bactéria que pode viver ali na região do nosso estômago, do nosso intestino, que ela é importante na sintetização da vitamina K no organismo humano. Quanto ao parasitismo, é a parte que tem a relacionada ao desenvolvimento de doenças, que é quando um organismo se beneficia do outro, porém ele causa prejuízos, que são as doenças que a gente estudou lá na parasitologia. Um exemplo aqui é o Ascaris lumbricoides, que o que o Ascaris lumbricoides causa? Ele causa a ascaridíase, uma das doenças que a gente estudou. E quem são os parasitas? Aqui a gente precisa relembrar quem são esses causadores de doenças na parasitologia. A gente tem o filoprotozoa, que envolve os protozoários, que é o grande reino protista, e também temos o filo nematoda, que nesse filo nematoda a gente vai ter tanto os plateumintos como os nemateumintos, que também a gente viu lá quando estava estudando sobre as doenças causadas por eumintos, que são as verminoses. A respeito do início, sobre os conceitos gerais, a gente viu várias definições, vários conceitos, mas um conceito que é importante a gente lembrar bastante é sobre patógeno. Quem são, o que é um patógeno? Um patógeno é o quê? Um micro-organismo que é considerado capaz de causar uma doença ao ser humano. Então, se eu pergunto o que é um patógeno, o que tipo de micro-organismo é esse, é aquele capaz de causar doenças aos seres humanos. Então, mais uma vez, patógeno é um micro-organismo que é considerado causador de doenças no organismo humano. Ele é capaz de causar doenças, sendo que alguns desses micro-organismos caracterizados como patógenos, eles podem estar classificados como altamente patógenos, que eles tendem a causar doenças com mais frequência aos seres humanos. Agora, sobre
a questão da flora, que também foi objeto de estudo lá dentro da parasitologia. A gente estudou como é que essa flora se dispõe no corpo, quais são os micro-organismos que vivem na nossa pele, na nossa boca, no intestino, quais são os locais do corpo que não tem micro-organismos, que não pode ter nenhum tipo de micro-organismo. E uma das questões que a gente estudou foi sobre a interação entre o ser humano e os micro-organismos, que é uma relação simbiótica, que no caso aqui a gente tem o mutualismo dessa relação simbiótica. O que acontece? No nosso corpo, né, a gente começa a desenvolver a presença desses micro-organismos habitando conosco ao mesmo tempo, a partir de que momento? Se eu pergunto a vocês de que a partir de qual momento a gente tem contato com os primeiros micro-organismos que vão fazer parte da nossa flora normal, de que parte, que momento que isso acontece? A microbiota normal, ela é inicialmente introduzida ao hospedeiro, no caso nós seres humanos, durante o nascimento. A partir do momento em que o bebê sai de dentro da mãe por meio do parto normal através do canal vaginal, ali ele já está tendo contato com os primeiros micro-organismos que habitam ali a região da vagina da mãe. Então, é ali que se inicia a colonização, que é o processo onde a flora normal do organismo do indivíduo começa a se desenvolver. Então, a microbiota normal do nosso organismo, quando que ela surge? Quando a gente adquire ela? A partir do nascimento. Durante o nascimento em si, já inicia ali o processo de colonização. Por quê? Porque lá no útero, o útero é um ambiente estéril. Lá não tem nenhum tipo de micro-organismo. E para que essa criança comece a desenvolver o que a gente chama de flora normal, ela, durante o parto, né, já começa a ter contato ali com os primeiros micro-organismos do ambiente externo ao útero. E aí começa a formação da flora normal. Outro ponto importante quando a gente aborda o tópico falando sobre a flora normal do corpo humano é saber que, ao longo da vida, podem ocorrer situações que geram mudanças nessa constituição da flora normal do indivíduo. E quais são essas situações que levam a mudanças? No caso, são 4 fatores. O primeiro fator é a idade, o segundo, a alimentação, o terceiro, a higiene e o quarto, a regulação hormonal. Se eu perguntar a vocês quais são os fatores que modificam a flora normal do corpo, são esses: a idade, a alimentação, a higiene e a regulação hormonal. São os 4 principais fatores responsáveis por modificar a flora normal do corpo. Outro tópico que a gente estudou foi sobre patogenia da infecção bacteriana e fatores de virulência. A gente estudou aqui dentro desse tema como que ocorre o processo infeccioso, como as pessoas adoecem, como esses micro-organismos vencem as barreiras do nosso sistema imunológico, nossas barreiras naturais. E dentro desse estudo a gente descobriu ali que algumas bactérias elas são produtoras de toxinas e é por meio dessas toxinas que ocorre o processo, né, da infecção. E daí, dentro dessa produção das toxinas, a gente tem dois grupos de toxinas que as bactérias produzem. E quais são essas toxinas? A gente tem as exotoxinas e as endotoxinas. Então, se eu pergunto a vocês quais são os dois grupos, as duas categorias de toxinas produzidas pelas bactérias, eu estou falando de exotoxinas e endotoxinas. Ainda no tópico que aborda sobre a patogenia da infecção bacteriana e os fatores de virulência, eu falei que existem 3 fatores de virulência e o que são esses fatores de virulência?
Os fatores de virulência, eles vão auxiliar os patógenos no processo de invasão e resistência às defesas do corpo. Por quê? Quando eu falei lá para vocês sobre o processo infeccioso, como é que a pessoa acaba sendo infectada, como esses micro-organismos vencem as barreiras, eles possuem, no caso, né, 3 fatores de virulência que vão permitir a eles serem mais ágeis, né, e mais fortes às defesas do organismo humano. E quais são esses fatores de virulência? A gente tem as cápsulas, que envolvem as bactérias, as enzimas que são produzidas e as toxinas, que também são produzidas por essas bactérias. Então, se eu pergunto a vocês, quais são os 3 fatores de virulência que auxiliam os patógenos no processo de invasão e resistência ao sistema imunológico? Eu estou falando de cápsulas, enzimas e toxinas. São os 3 fatores de virulência. Sobre a parte que a gente falou lá de imunidade, a gente falou do sistema imunológico. No tópico 6.4, sobre o sistema imunológico, a gente falou sobre a imunidade e a defesa do hospedeiro, que é o processo pelo qual o organismo humano desenvolve, né, o processo de se defender de qualquer tipo de ação nociva contra o organismo humano. E para que isso ocorra, a gente tem 2 linhas de defesa, dentro do nosso sistema imunológico, a gente desenvolve 2 imunidades, que a gente tem as defesas, que a gente chama de também imunidade inata, e a gente também tem a imunidade adaptativa. No caso, as defesas inatas são as próprias células de defesa do organismo humano, que elas são capazes de agir contra a maioria da presença de qualquer micro-organismo diferente, né, que não faça parte do nosso corpo. Então, a nossa imunidade inata será capaz de agir contra esses micro-organismos. E quando a imunidade inata não consegue desenvolver todo esse processo de defesa, ela chama a imunidade adaptativa para que ela comece a agir. Sendo que a imunidade adaptativa é uma imunidade mais específica, ela produz células específicas que é capaz de destruir, né, por completo aquele micro-organismo, no caso, o antígeno que está dentro do nosso organismo. Então, se eu perguntar a vocês quais são os 2 tipos de imunidade que o organismo humano tem, eu estou falando da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Daí, nós entramos na parte também da parasitologia geral, quando a gente está falando das doenças. Quando eu falei de todas as doenças parasitárias, aquelas causadas por protozoários e as causadas por eumintos, que são as verminosas, eu falei sobre o processo, né, de transmissão de todas essas doenças por meio da explicação do ciclo biológico. E o que acontece? Dentro desses processos, principalmente os protozoários intestinais, eles são transmitidos normalmente através da via que a gente chama de via fecal-oral, que é quando uma pessoa contaminada tem a presença ali de ovos ou de cistos nas fezes e contamina um ambiente, tá com a mão contaminada e toca em alimentos, toca em água, ou no ambiente num todo, e aí ela pode acabar contaminando outras pessoas, principalmente quando está falando de alimentos e de água, porque a gente ingere esses alimentos através da boca. Então, a gente tem esse ciclo, que a gente chama de fecal-oral. Muito importante lembrar que quando eu estou falando de transmissão de doenças causadas por protozoários dentro da classe dos protozoários intestinais, que são aqueles protozoários que têm uma preferência para se desenvolver ali na região do intestino humano, vai ser por meio da transmissão que a gente chama de fecal-oral. Ainda sobre esse processo das doenças e das formas de transmissão, é muito importante vocês lembrarem a respeito das doenças, o nome da doença e também o nome do micro-organismo causador da doença. Se é um protozoário, se é uma verminose, qual o nome deles. No caso da amebíase, se eu colocar para vocês, a amebíase é uma infecção cujo agente
Qual é o agente? A entamoeba histolítica, ela é um dos principais protozoários conhecidos aí, causador de quê? Da amebíase. Então, se eu der um conceito para vocês da doença e tiver faltando ou o nome da doença ou o nome do agente causador, provavelmente, né, eu estarei perguntando qual é o agente causador ou o nome da doença. Então, é importante vocês se atentarem à conceituação de cada uma das doenças que a gente estudou, tanto as doenças causadas por protozoários, como as doenças causadas por eumintos. Agora, a giardíase, a mesma coisa. Se atentar que a giardíase é uma infecção intestinal, que ela é causada por um protozoário flagelado. Qual é o nome desse protozoário flagelado? É a Giardia lamblia. Essa Giardia lamblia é o protozoário flagelado causador da infecção intestinal chamada giardíase. Outra doença que a gente estudou, que também é causada por protozoário, é a leishmaniose tegumentar, que também pode ser conhecida como úlcera de Bauru ou de ferida brava, que é uma doença infecciosa e não contagiosa. Por quê? Porque a gente adquire essa doença através da presença da leishmania, que é o protozoário, pela picada do mosquito. Que mosquito? Um mosquito fêmea, que a gente conhece como mosquito palha ou birigui. Então, é importante, na prova de vocês, tem ciclos biológicos, tem a imagem do ciclo biológico, igualzinho está aqui a imagem, igual também está na apostila de vocês. Então, é importante vocês se atentarem a respeito do ciclo biológico das doenças. Aqui a gente está falando da leishmaniose tegumentar. A gente tem um mosquito picando o indivíduo que já está infectado. Nesse momento, ele ingere o sangue, que lá no sangue tem as estruturas que a gente chama de amastigotas. Essas amastigotas se desenvolvem dentro do corpo desse mosquito e quando esse mosquito picar uma nova pessoa, ele vai depositar a estrutura que se formou dentro dele, que são os promastigotas. E dentro do organismo humano, ele vai infectar, no caso, né, as células de defesa, principalmente os macrófagos dentro do organismo. Então, quando vocês verem na prova de vocês uma doença que vocês verem uma imagem do ciclo, onde tem a presença de um mosquito, que ele infecta o ser humano através da picada, e as promastigotas se desenvolvem dentro dos macrófagos, na corrente sanguínea do ser humano, eu estou falando da leishmaniose tegumentar. Outra doença que também é causada pela picada de um mosquito, a malária. A malária é uma doença febril que é considerada não contagiosa. Assim como a leishmaniose tegumentar, ela é causada através da picada de um mosquito, também fêmea. Só que aqui a gente está falando da fêmea do gênero Anopheles. Em relação à malária, é importante se atentar para provas a respeito do quê? A respeito do tratamento. O tratamento da malária foi instituído e organizado por meio do Guia Prático de Tratamento da Malária no Brasil, no ano de 2010. E nesse guia prático tem toda a constituição de como é feito esse tratamento. E esse tratamento é por meio de um esquema terapêutico que é específico para a espécie do plasmódio, para a idade do paciente e para grupos especiais. E é importante saber quais são as duas medicações que são usadas em conjunto para o tratamento da malária. No caso, que medicações são essas? São a cloroquina e a primaquina. São as duas medicações usadas para tratar a malária. Então, se eu perguntar a vocês, a cloroquina e a primaquina é uma medicação usada no tratamento de qual doença causada por protozoário? Estou falando da malária. É uma doença causada por um protozoário que, para ser realizado esse tratamento, se faz uso da cloroquina e da primaquina. Uma outra doença que a gente estudou, a toxoplasmose. Se atentar também à conceituação da doença. A toxoplasmose é uma enfermidade infecciosa de grande prevalência que é causada por um
parasita intracelular obrigatório. Relembrando, o que é um parasita intracelular obrigatório? É aquele tipo de parasita, que no caso protozoário, que para sobreviver ele precisa estar dentro das células humanas. E qual é o agente causador da doença aqui? É o Toxoplasma gondii. Então, o Toxoplasma gondii é um protozoário causador da doença chamada toxoplasmose. Outra doença que a gente estudou, mas essa daqui é causada por eumintos, no caso as verminoses. A respeito da ancilostomiase, é importante se atentar também à definição que a gente tem a respeito dessa doença, que a ancilostomiase é uma doença causada por dois parasitas, duas espécies de parasitas chamados de Ancylostoma duodenale e Necator americanus. E qual é o habitat dessa verminose? O intestino delgado. O que é importante também saber? Quais são os outros nomes pelo qual a doença é conhecida? A ancilostomiase também pode ser conhecida como amarelão, opilação, mal do coração do estômago da África, caquexia africana, mal dos agricultores, mal dos mineiros, cloroso, são todos os outros nomes que a ancilostomiase também recebe, dependendo da região. Então, se eu perguntar a vocês sobre uma doença que tem vários outros nomes, que ela é conhecida como vários outros nomes, como amarelão, caquexia africana, doença do perôncito e todos esses outros nomes, estou falando da ancilostomiase. Outra doença que a gente também estudou causada por eumintos, que no caso são as verminoses. Aqui a gente tem a enterobiase. A enterobiase ou oxyuriase é uma doença causada por uma verminose chamada Enterobius vermiculares. Então é importante se atentar ao nome do verme causador da enterobiase, que é o Enterobius vermiculares. Outra doença que a gente estudou também causada por eumintos é a larva migrans cutânea, que ela é caracterizada como uma doença parasitária, no caso dermatológica. Diferente da grande maioria das doenças que a gente estudou, causada por protozoários e eumintos, ela é dermatológica, enquanto a maioria das outras é intestinal, ela tem um acometimento intestinal. Aqui, essa larva migrã cutânea vai ser mais frequente em regiões tropicais e subtropicais. O que vocês precisam saber? Se atentar também ao ciclo biológico dessa doença. Se vocês verem uma imagem que tem a presença de um gato, de um cachorro e do acometimento cutâneo, como a gente viu o ciclo biológico, que é através das fezes de gatos e cachorros contaminados, eu estou falando de qual doença? Eu estou falando da larva migrans cutânea. Então, é importante se atentar à imagem sobre o ciclo biológico de cada doença, como está na apostila de vocês. Na apostila tem a imagem de todos os ciclos. Então, se vocês lembrarem na hora da prova, vai ter um ciclo de alguma dessas doenças que foi falada. Então, é importante se atentar aos ciclos das doenças. Outra doença que também foi estudada para a prova foi a teníase, que a teníase também é uma verminose, e a teníase ela pode ser causada por 3 tipos de tênia, que são 3 tipos de verminose, 3 tipos de eumintos, que é a T. solium, a T. saginata e a T. asiática. E como é o ciclo? Na prova é importante também se atentar a esse ciclo biológico aqui da teníase. Se a gente tiver lá a imagem do porco, da vaca, tiver o exemplo de como é a fêmea e o macho da tênia e estiver falando das oncosférias, falar que tem a tênia saginata e a tênia solium, eu estou falando do ciclo biológico da teníase, que é a doença causada aí pelo indivíduo infectado que contamina o boi e também o porco. E quando o indivíduo consome a carne do boi ou do porco mal passada ou crua, dependendo do indivíduo,
ele pode acabar se contaminando se essa carne estiver contaminada com as oncoesferas, que é a estrutura que contamina o indivíduo, contamina o ser humano. Importante também lembrar da imagem que forma esse ciclo biológico. Quando vocês verem a imagem do boi, do porco e da Taenia saginata e da Taenia solium, de qual ciclo biológico é essa doença? A gente está falando aí da teníase. Então, pessoal, foi isso. A gente abordou aqui de forma geral todo o conteúdo da parasitologia, falamos dos conceitos básicos sobre a flora normal, a flora do nosso organismo, como é que ela é formada, falamos também sobre o processo infeccioso, quais são as toxinas que são produzidas, quais são os fatores de virulência, falamos sobre a imunidade inata, a imunidade adaptativa e falamos sobre as principais doenças que foram abordadas, que são as doenças causadas por eumintos e também por protozoários. Então, na hora de estudar para a prova, é muito importante vocês se atentarem a todos esses pontos que eu pontuei aqui. Vocês vão observar que aqui eu não pontuei todo o conteúdo igual em todas as aulas. Aqui só são os pontos mais importantes de cada um dos conteúdos que foi abordado dentro da parasitologia.